Na última semana, dezenas de ativistas pró-democracia foram presos em Hong Kong. Nos últimos meses também foram fechados jornais anti-Pequim e livros pró-democracia foram removidos das bibliotecas públicas. E o Nikkei Internacional te avisou que isso ia acontecer, meses atrás. Hoje, nós vamos falar sobre como esse enrijecimento interno favorece a estratégia de poder da China. Olá, seja bem-vindo ao Nikkei Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau. Eu palestro sobre e trabalho com direito e política internacional desde os meus 17 anos de idade e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje nós vamos falar dos recentes movimentos da China contra opositores em Hong Kong e como isso favorece o projeto de poder chinês. Se gostar desse vídeo, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E uma informação preocupante. Você sabia que 60% das pessoas que assistem ao conteúdo do Nikkei Internacional não se inscrevem no canal? Se você é uma dessas pobres almas que ainda estão no limbo da falta de informação sobre o mundo, calma, isso tem cura. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever no canal e não perder nenhum dos envios futuros sobre temas do Brasil e do mundo. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Para entender o que está acontecendo agora, nós temos que dar um passo atrás e entender o que mudou na dinâmica entre China e Hong Kong. E o que mudou foi a Lei de Segurança Nacional. No ano passado, em 2020, eu fiz um vídeo sobre a Lei de Segurança Nacional que a China queria impor a Hong Kong. Em termos gerais, a lei determinava 4 tipos de crime a serem combatidos: o crime de subversão, o crime de secessão, crime de terrorismo e o crime de conluio com forças estrangeiras. Subversão é fazer ou defender qualquer coisa que almeje enfraquecer o domínio chinês sobre Hong Kong. Crime de secessão é pregar a separação entre Hong Kong e a China. Crime de terrorismo é qualquer coisa que a China fale que é um ato de terror com viés político. E crime de conluio com forças estrangeiras é cooperar com outros países contra o governo chinês. Todas essas categorias são bem amplas e dão para a China, para todos os efeitos, o poder de prender qualquer pessoa em Hong Kong. Originalmente, essa lei teria que ser aprovada pelo parlamento de Hong Kong antes de começar a valer. Ela teria passado porque o sistema de Hong Kong favorece a eleição de parlamentares pró-Pequim, mas a China não quis arriscar. A lei foi imposta por determinação do governo central em junho de 2020, sem precisar do parlamento. E a Lei de Segurança Nacional determinou também outras questões importantes. Ela determinou, por exemplo, que violações graves dos 4 crimes que eu mencionei vão estar sob jurisdição direta de Pequim e que as violações mais graves serão sujeitadas à pena de morte. E a lei também autorizou, pela primeira vez na história, que agentes de segurança da China continental ajam abertamente em Hong Kong. Ok, agora que você tem esse contexto, vamos para o que tem acontecido desde então. A lei entrou em vigor em 30 de junho de 2020. No dia seguinte, 1º de julho de 2020, foram feitas as primeiras prisões. Pessoas foram presas por carregar cartazes com slogans banidos, por cantarolar músicas proibidas ou por criticar essas prisões nas redes sociais. Logo depois, o governo removeu livros pró-democracia das bibliotecas públicas de Hong Kong e recomendou que escolas e universidades removam esse tipo de livro dos seus currículos escolares. Em agosto, 12 pessoas foram presas tentando fugir de Hong Kong para Taiwan e levadas para julgamento na China continental. Mais notícias só apareceram em dezembro, quando essas pessoas foram julgadas em um julgamento fechado. Também em agosto, 12 ativistas pró-democracia, incluindo 4 parlamentares, foram proibidos de concorrer nas eleições de Hong Kong. Os motivos alegados pelo governo foram criticar a Lei de Segurança Nacional, querer montar um bloco majoritário para boicotar o governo e, finalmente, rejeitar a soberania da China. Fecha aspas. No dia seguinte, a China adiou as eleições de 2020 para 2021 e alegou ter sido por causa da pandemia. Nessa mesma época, foi preso o magnata bilionário Jimmy Lai, fundador do jornal Apple Daily e abertamente crítico a Pequim. Em novembro, a China determinou que Hong Kong poderia retirar do cargo qualquer parlamentar que ameaçasse a segurança nacional, sem precisar de julgamento. Minutos depois, 4 parlamentares pró-democracia foram depostos de seus cargos e outros 15 parlamentares renunciaram em protesto. Mais recentemente, no dia 6 de janeiro de 2021,
a China prendeu 53 ativistas pró-democracia. Isso porque eles organizaram, em 2020, uma eleição primária para escolher quais candidatos eles lançariam para as eleições adiadas para 2021. A China, que havia adiado as eleições por completo, viu isso como um ato de subversão para tentar tirar credibilidade do governo de Pequim e, portanto, determinou as prisões. Professores, jornalistas, estudantes e até mesmo um advogado americano foram presos nessa operação. Dos 53 ativistas presos, 52 foram soltos no dia seguinte, sob fiança. Mas o medo dos cidadãos de Hong Kong permanece. Os temores dos manifestantes no ano passado eram de que a Lei de Segurança Nacional se tornasse um instrumento da China para perseguir opositores e acabar com a autonomia em Hong Kong. Aparentemente, eles acertaram. Mas o que levou a China a trocar a sua postura com relação a Hong Kong agora? E o que ela espera ganhar com isso? Vamos refletir. Todo mundo sabe que a China cresceu bastante nos últimos anos. E à medida que a China ficou mais confortável com a sua posição de superpotência, ela começou a agir de forma mais ousada. Ela adotou uma postura mais agressiva no Mar do Sul da China, o que assustou alguns dos seus vizinhos. Ela se tornou mais ativa no continente africano e em outros mercados emergentes. E, aparentemente, a China também se tornou mais engajada em garantir a coesão interna do país. Isso se traduziu nos boatos que ficam cada vez mais substanciados de campos de concentração e trabalho forçado de muçulmanos uigures na província chinesa de Xinjiang. Isso se traduziu também na prisão e no desaparecimento de bilionários chineses críticos a Xi Jinping. E claro, isso também se traduziu numa interferência sem precedentes em Hong Kong, que estava cada vez mais pró-democracia e pró-autonomia. E essa situação em Hong Kong acabou coincidindo com a crise do Covid, que deixou o mundo todo no caos. Quando todos os países foram forçados a prestar mais atenção no próprio umbigo, eles naturalmente pararam de prestar atenção ou, no mínimo, pararam de ligar para o que acontecia do lado de fora. E isso afetou principalmente os dois países que mais defendiam a autonomia de Hong Kong, os Estados Unidos e o Reino Unido. Os Estados Unidos sempre tiveram muitos investimentos na ilha e a usam como um hub financeiro para coordenar suas operações na Ásia. Já os britânicos eram os antigos donos de Hong Kong e têm vários vínculos culturais, históricos e financeiros com a ilha. Só que agora, os Estados Unidos são o país mais atingido pelo Covid e tiveram que lidar com toda essa loucura eleitoral que nós vimos nos últimos meses. Já os britânicos também estão em maus lençóis com o Covid e ainda tiveram que negociar um acordo para o Brexit, que só saiu na prorrogação. Nenhum dos dois teve como parar para prestar muita atenção em Hong Kong. E pior ainda, mesmo que eles estivessem prestando atenção, eles iam fazer o quê? Em um cenário de crise, os dois países têm menos recursos para fazer uma intervenção. E não poderia ser uma intervenção qualquer. Teria que ser uma intervenção forte o bastante para pressionar a China. Pressionar a China já é difícil quando os países têm todos os recursos em mãos. Agora que eles estão em crise, é simplesmente inviável. A China, claro, sabe disso. E justamente por isso ela está aproveitando esse momento de pandemia para fazer a faxina que tanto queria em seu território. Os chineses estão apagando as faíscas da democracia e do separatismo antes que elas tenham a chance de se transformarem em uma chama de verdade. Isso, na perspectiva do governo chinês, vai torná-los mais fortes para enfrentar os desafios futuros. É como um navio. Antes de pensar em enfrentar o mar, as tempestades e outras embarcações, você precisa garantir que não há vazamentos, nem a possibilidade de motins. Infelizmente, o preço dessa força adicional que a China ganha é a população de Hong Kong. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Manda para aquele seu amigo que se interessa por esse tema. E, claro, se quiser continuar se informando mais sobre temas do Brasil e do mundo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você quiser sugerir algum conteúdo aqui para o canal, é só falar nos comentários. Vejo vocês com o próximo vídeo. Obrigado!